ex-pesquisador da NASA e contratado da CIA, afirmou que o governo dos Estados Unidos retirou pelo menos 4 corpos diferentes de seres extraterrestres de destroços de UFOs que caíram em nosso planeta. Mas e se eu te disser que existem pelo menos 72 tipos de seres não humanos visitando o nosso planeta? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Tiquete. Sejam bem-vindos ao canal da revista Fenômeno UFO, a sua referência em ufologia. O ex-cientista e ex-contratado da CIA, Hal Puthoff, disse em entrevista na semana passada de que 4 tipos de seres extraterrestres teriam sido retirados de destroços de objetos voadores não identificados. Mas eu posso mostrar para vocês aqui que existem pelo menos 72 tipos registrados na ufologia, na história da ufologia. Vem comigo que eu vou te falar mais sobre isso aí. Mas antes, é claro, não se esqueça, inscreva-se no canal, marque também o sininho, para sempre que tiver um vídeo novo você não perder, não ficar de fora e ficar sempre atualizado no que acontece na ufologia mundial. Deixe também o seu like nesse vídeo e em todos os outros vídeos do canal. O joinha é muito importante para o canal continuar crescendo, viu? E é claro, comente não só esse vídeo aqui não, mas todos os outros vídeos do canal. A sua opinião é muito importante, queremos saber o que você pensa e se estamos trazendo informações que você quer. No dia 17 de maio, publicamos no site da revista Fenômeno UFO uma notícia bombástica. Um ex-cientista dizendo que pelo menos 4 tipos de seres extraterrestres foram retirados de destroços de UFOs que caíram no nosso planeta pelo governo dos Estados Unidos. No site da revista UFO, no dia 17 de maio, estampamos a matéria. 4 espécies alienígenas foram retiradas de UFOs acidentados, afirma ex-pesquisador do governo. O Dr. Hal Puthoff, ex-consultor de programas de aplicações e de sistemas de armas aeroespaciais avançadas e ex-pesquisador financiado pela CIA, disse isso juntamente com o diretor Dan Farha, do Age of Disclosure. Segundo Puthoff, pessoas envolvidas em processo de recuperação disseram que existem pelo menos 4 tipos distintos. Ele afirma que não teve acesso direto a essas informações, mas acredita nas pessoas com quem ele conversou. O físico formado em Stanford, ele não detalhou as supostas espécies alienígenas, mas seu colaborador de longa data e ex-colega, o Dr. Eric Davis, afirmou no ano passado que greys, nórdicos, insectoides e reptilianos são os nomes das formas de vida biológicas retiradas dos destroços de OVNIs acidentados. Davis afirmou, citando relatórios de inteligência, que cada espécie alienígena possui 2 braços, 2 pernas e uma aparência humanoide. Tanto os reptilianos quanto os nórdicos têm tamanho semelhante ao dos humanos, com aproximadamente 1,80 m, disse Davis numa reunião no Fundo de Divulgação de UAPs em 2025. Os nórdicos, dentro da ufologia, são uma raça de criaturas altamente semelhantes aos seres humanos, que podem andar ao nosso lado aqui sem nós, ao menos, percebermos. As outras espécies seriam os reptilianos, também os greys, aqueles famosos pelas abduções, e também os insectoides, os mantis, que são altamente relacionados também às abduções. O David Grush, ex-oficial de inteligência da Força Aérea e membro da Força Tarefa de UAPs, testemunhou lá no Congresso, em 2023, que os Estados Unidos possuíam materiais biológicos não humanos recuperados de dezenas de UFOs acidentados. Essas afirmações foram baseadas em depoimentos de membros do suposto programa de recuperação e destroços de acidentes detalhados por Dan Farha no filme documentário Age of Disclosure, que estreou em março. Essa afirmação sobre a tipologia dos seres extraterrestres não me surpreende nem um pouco, visto pelo que eu escrevi já 4 livros sobre tipologia extraterrestre. O último é esse aqui, Guia da Tipologia Extraterrestre, onde eu trago 72 tipos de seres que foram registrados durante toda essa história da ufologia. Temos 72 tipos de seres diferentes, desde insectoides, robóticos, forma exótica e também
humanoide. Esses seres contemplam um universo enorme, que, sendo ou não reais, trazem pra gente uma pergunta: que tipo de ser pode viver no universo, mesmo que seja diferente de nós humanos? E eu vou trazer para vocês aqui alguns desses tipos de seres extraterrestres não humanos relatados por tantas pessoas durante tantos anos. Alguns são parecidos com os humanos, outros bem diferentes, mas todos, novamente, fazem parte do universo ufológico. Sendo reais ou não, trazem a pergunta: estamos sós no universo? O monstro de Flatwood. No dia 12 de setembro de 1952, em Flatwood, West Virginia, Estados Unidos, após o pôr do sol, 5 jovens observaram o que pensaram ser um meteoro passar sobre eles e cair numa ribanceira. Eles subiram a colina para ver o que tinha acontecido. Ao chegar ao local da queda, o grupo foi surpreendido por uma bola de fogo próxima de onde estavam. A bola tinha 6 metros de diâmetro e 4 metros de altura. O cachorro deles não parava de latir. O grupo então viu uma enorme figura por perto das árvores. Essa figura tinha entre 3 metros e 4,5 metros de altura, um rosto cor de sangue e 2 enormes olhos verdes alaranjados que brilhavam como as de um animal à noite. A criatura vestia um capuz pontudo e vestes parecidas com a de um monge. Quando o ser flutuou em direção ao grupo, emitiu um som de assovio. Beth Anderson foi abduzida desde criança. É um dos casos de abdução mais famosos do mundo. Em uma de suas abduções, ela estava dentro de algum lugar. Ela acreditava ser uma nave. E nesses corredores, enquanto ela caminhava, ela viu seres bem diferentes. Seres rosa, mas com apenas 2 olhos, como numa haste, sem cabeça, apenas ligadas por um pescoço. Esses seres tinham 4 dedos nas mãos e 4 dedos nos pés e grudavam pelas paredes. O caso Sagrada Família aconteceu no dia 28 de agosto de 1963, no bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte. 3 crianças, os irmãos Fernando e José Marcos, acompanhados de um amigo, estavam no quintal de uma casa na rua Conselheiro Lafayette quando avistaram um objeto luminoso. Segundo os relatos, o objeto pousou no próprio quintal. Eles descreveram a saída de seres de dentro do artefato, incluindo uma figura alta e com um único olho. Essa figura tinha quase 3 metros de altura. Andava como um robô e tentou segurar em uma das crianças. Após a negativa, o ser retornou ao objeto e desapareceu, mas não antes, sem reclamar, numa língua que as crianças desconheciam. O caso Kelly, também conhecido como caso Kelly Hopkinsville, ocorreu no dia 21 de agosto de 1955, quando uma família e amigos afirmaram ter sido cercados por criaturas extraterrestres em uma fazenda isolada no condado de Christian, em Kentucky, Estados Unidos. Segundo os relatos, os seres tinham cerca de 1 metro de altura, grandes olhos luminosos, braços longos, terminados em garras e corpos prateados ou brilhantes. Eles flutuavam, andavam de forma saltitante e conseguiam se esconder rapidamente. As entidades teriam aparecido após a observação de um suposto disco voador pela família. A família, inclusive, atirou contra esses seres, acertando-os, mas que nada aconteceu. Chamaram a polícia, que foi até o local, e quando foram embora, os seres voltaram. Esse caso foi relatado na série Projeto Blue Book, e a explicação teria sido que eram macacos que tinham fugido de um circo que estava pela cidade. O dia 15 de setembro de 1977, em Paciência, Rio de Janeiro, no Brasil, ficou marcado pelo registro de um dos seres não humanos mais interessantes e curiosos já registrados. Antônio Villarrubia, um motorista de ônibus com 33 anos na época, estava indo para o trabalho por volta de 2h20 da manhã, quando viu um objeto em forma de chapéu com 60 metros de diâmetro pousado sobre um campo de futebol. Ele tentou correr, mas foi atingido por um raio de luz azul que o imobilizou. Naquele momento, 3 seres, parecidos com robôs, se aproximaram dele. As entidades tinham 1,20 m de altura e uma antena com 45 centímetros de comprimento na cabeça, que tinha a forma de uma bola de futebol americano. Nas pontas, as antenas tinham algo que se parecia com uma concha de uma colher, que girava rapidamente. Ao redor da cabeça havia uma sequência de pequenos espelhos, nas cores azul escuro e azul clara, intercalados. O tronco das criaturas era coberto com uma roupa semelhante, com escamas de peixe e com um brilho de alumínio. As mãos pareciam trombas de elefante, curvadas para dentro. Na sua cintura
havia um cinto cheio de seringas. A perna consistia em um pedestal que acabava numa plataforma circular. Esses são apenas mais alguns registros de seres não humanos diante de tantos que já foram registrados na história da nossa ufologia. Muitos deles catalogados nesse livro aqui, Guia da Tipologia Extraterrestre, que você pode comprar na internet. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se o que Puthoff falou é verdade, se pelo menos 4 tipos de seres extraterrestres foram resgatados de OVNIs acidentados, está mais do que comprovado que não estamos sós no universo, que seres não humanos nos visitam e que também são capturados, estão guardados pelo governo dos Estados Unidos. Se essa história for verdade, a história da humanidade muda para sempre. Gostou do vídeo? Deixa aqui o seu comentário. Um abraço e até a próxima.